paz do Senhor para todos os ouvintes deste canal, Mensagem de Esperança. E quem vos saúda com bastante alegria é o vosso irmão em Cristo, o pastor Agissé Berto da Silveira. Eu tenho uma palavra um pouquinho mais extensa para ler, que encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, encontra-se no versículo 16 até o versículo 26. Eu quero focalizar a respeito da separação de Matias para apóstolo. Mas antes de ler a palavra e comentar um pouquinho, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal e, se desejar aprender mais um pouco da palavra de Deus, você vai encontrar abaixo, no link, todas as informações necessárias. Vamos então à leitura da palavra. Varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Aceldalma, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dois varões que conviveram conosco todo o tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido, para que tome parte desse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Meus irmãos, esta passagem tão importante, ela aconteceu, esse fato, antes do batismo com o Espírito Santo. Eles estavam reunidos, e Pedro e eles sentiram a necessidade de completar um número, porque eram 12 apóstolos. E Judas tinha traído. Judas tinha enforcado-se. E, inclusive, Pedro usa uma palavra, como diz assim: tome outro o seu bispado, que está aqui no versículo 20, que encontra-se no Salmo 109, versículo 8. Então, eles queriam que apresentasse varões que estiveram com ele o tempo todinho, praticamente a mesma presença, o mesmo acompanhamento com Jesus, igual os apóstolos tiveram. Só que ele não foi escolhido entre os 12. Jesus escolheu errado, meus irmãos? Não. Foi depois de oração. Ele tinha que escolher um que seria o traidor, para que se cumprisse a palavra. E nós lamentamos. Mas se não tivesse o traidor, Jesus não teria sido preso, não teria sido crucificado. E nós não estaríamos lendo essa palavra e contando esses acontecimentos. Mas agora precisava completar os 12. Então eles pediram para os irmãos que escolhessem 12 irmãos. Então encontraram 12. Eu não sei se podia ter mais, mas 12 eles encontraram daqueles que estavam reunidos. Esses 12 acompanharam Jesus o tempo todo, igual os apóstolos. E agora surge a pergunta: qual desses será o chamado? Porque, meus irmãos, era um ato de responsabilidade muito grande.
aquele que fosse escolhido seria então fazendo parte dos 12 apóstolos. Que coisa gloriosa, para sempre. Nos céus. Então, quando vir falar de apóstolo, vão encontrar Mateus, Tiago, João, Pedro e Matias também, que quase não se fala nele. Mas então eles lançaram sorte. O judeu tinha uma maneira de escolher. Nós temos que entender que até então o Espírito Santo não tinha descido para ser o Consolador, que dirigia em tudo. Era a maneira do judeu fazer certas coisas. Ele lançava um tipo de sorte, que não sei como é que era. E eles consideravam essa sorte de quem caísse como certa, com a vontade de Deus. Então, caiu. E Matias tinha um homem chamado Justo, né? José, chamado Barsabás, que tinha até por sobrenome Justo, um nome importante, meus irmãos. E Matias, e não dá muito adjetivo qualificado de Matias, não. Mas acontece que Matias foi escolhido. E diz a palavra, e orando disseram, agora que é importante, escolheu, eles oraram e disseram, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes 2 tens escolhido, para que tome parte neste ministério. E apostolado de que Judas se desviou, para ir para o seu próprio lugar. Judas foi para a perdição. E Matias entrou no seu lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias. E por voto comum foi contado com os 11 apóstolos, meus irmãos. Então se perguntar, o número dos apóstolos de Jesus eram 12. Então até a crucificação, Judas era um apóstolo. Depois da ressurreição, entra Matias. E agora se perguntar, os 12 apóstolos de Jesus, Judas não entra mais. Entra Matias. Meus irmãos, eu quero focalizar muito rapidamente a perseverança deste homem, meus irmãos. Que ele acompanhou Jesus em tudo, igual os apóstolos. E no final, ele é escolhido para apóstolo. E eles oraram, Senhor, conhecedor do coração de tu, mostra qual destes 2 tens escolhido. Eles fizeram aquela sorte, mas oraram, clamaram, queria que o Senhor mostrasse, e mostrou Matias, meus irmãos. Depois nós não sabemos muito sobre Matias, mas foi o homem que passou a ser apóstolo no lugar de Judas, porque Judas traiu, e o seu lugar, o seu bispado, era para tomar por outro, como está escrito no Salmo 109, versículo 8. Então, Matias tomou o bispado de Judas, porque Judas foi traidor. Meus irmãos, procuramos ficar na vontade de Deus, na direção de Deus, na unção de Deus, procurar ser sincero e fiel. Este homem, Matias, que não sabemos muito dele, ele esperou a vida toda, desde o princípio, assim do tempo que Pedro andou com Jesus, ele andou também, acompanhou tudo, fez parte de tudo. Devia estar no monte também, mesma coisa. E ele teve paciência, teve perseverança. Agora estava ali também no cenáculo. E estava faltando um. E o lugar era para Matias. Meus irmãos, esperemos com paciência que aquilo que é determinado para nós, o Senhor trará em nossas mãos. Então, Matias foi escolhido apóstolo do Cordeiro. E quando alguém ler a chamada 12 portas, né? Que são 12 pérolas, que tem o nome dos apóstolos, uma daquelas portas será chamada Matias, o apóstolo, que entrou no lugar de Judas com a aprovação do Senhor Jesus Cristo. Que Ele abençoe a todos. Pai de amor, Deus das misericórdias.
Eu te agradeço pela oportunidade de levar esta palavra, mais ou menos de ensino para o teu servo. Dá-nos graça, ajuda, abençoa, para que possamos ser perseverantes. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.